a presença o nosso maior poder. Todos os místicos falam isso e todos nós já ouvimos falar disso, de alguma maneira. Mas nem sempre nós captamos a importância disso ser compreendido em mais profundidade. O ponto da dificuldade é que estar na presença significa abrir mão das nossas conceituações e dos nossos argumentos. Estar na presença é uma entrega, é um soltar de tensões internas. Quando nós estamos apontando para a direção da presença, nós vamos largando o controle. O controle de quê? Das nossas argumentações, desse nosso diálogo interno, que ele sustenta o nosso modo de percepção usual que a gente tem, do nosso modelo particular de percepção, nossa conceituação. A questão, e isso precisa ser bem entendido, assim, e a gente vai ter que escutar muita gente falando, e sempre é assim, um fala um pedacinho, você pega um pedacinho desse quebra-cabeça, o outro fala de outra maneira, e você monta o seu próprio quebra-cabeça, porque, na verdade, cada um de nós tem o próprio tabuleiro. Nós temos ali as nossas próprias peças que nós precisamos compreender. Então, por mais que uma outra pessoa diga, por mais que nós possamos ler e escutar, cada um de nós tem uma tarefa existencial de perceber o seu próprio caminho. Essa tarefa ninguém pode fazer por nós e ninguém pode dizer para você qual que é o seu caminho. É você que precisa saber. Você sabe para que direção. A direção é lá, essa direção que todos apontam, a mesma. É para a consciência ou para a presença, que é a mesma coisa. Então, a direção é para lá. E por que a gente não consegue chegar lá? Porque o grande desafio é um desafio interno de permanecer e soltar e arriscar a soltar a nossa conceituação, aquilo que é conhecido para nós, aquilo que nós já estamos acostumados, que nós já estamos, que nós funcionamos dessa maneira. E as confusões que as pessoas fazem, muitas vezes, nós todos, é que aparentemente eu preciso largar, mas eu tenho que largar tudo e ir para uma montanha? Então eu tenho que parar de fazer isso que eu estou fazendo e fazer uma outra coisa? Não é esse o ponto. O ponto, isso pode até acontecer, mas isso vem como um resultado, primeiro, de uma percepção da presença, que direciona a sua vida. Não é você primeiro fazer isso para isso acontecer, é o contrário. Então, este estado, ele não depende de onde você está, ele depende de um estado interno, de arriscar-se a soltar, arriscar-se a perceber de uma outra maneira. Todo o ego, ele se auto-reforça. Então isso significa que nós temos argumentos para sustentar o nosso estilo particular de ver e perceber. Todo o ego é assim. Então, quando uma pessoa sente seu ego ameaçado, ou sua maneira de perceber a vida ameaçada, ela começa a se justificar. Então, nós precisamos de observar isso de diversas maneiras. E uma delas é essa. Qual é o ponto que você fica se justificando? Qual é o ponto que você explica para o outro, se o outro te diz alguma coisa, explica para o outro alguma coisa sua. Então, que para as pessoas os egos são percebidos, os outros percebem. Nós que estamos dentro do nosso próprio ego não o percebemos. Então vamos dar um exemplo para que fique claro isso. Então alguém tem um padrão de ser, por exemplo, muito permissivo, que as pessoas abusam, ela não coloca limites, ela não consegue ali colocar limites. E aí acontece várias situações decorrente disso, que a pessoa se sente explorada, e aí a pessoa começa uma queixa. Você viu que fulano fez isso comigo de novo, não sei o quê. Então, para quem está escutando, você diz assim, mas você permitiu isso, por que você permitiu? Aí a pessoa começa a traçar um argumento. Então, toda vez que nós estamos nesta argumentação, ela
se você percebe essa argumentação sendo construída dentro de você, você se explicando, ali tem um ponto que você precisa olhar. Porque toda estrutura de ego, ela se reforça por si mesma. Ela tenta se explicar. Porque uma estrutura egóica, ela é construída em conceitos, em crenças. Então, aquela crença começa a funcionar quando se sente ameaçado, quando alguém diz, quando você percebe, então por que eu estou fazendo isso? Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque isso, porque aquilo. E aí cada um dentro da sua estrutura vai entender e vai explicar. Então, ali tem um ponto a ser observado. Toda vez que nós estamos construindo um argumento em cima, nós estamos fazendo ali o ego está atuando claramente, porque você está se justificando. Então, esta é uma resistência, essa justificativa que sempre acontece quando você vê que aquele padrão seu está sendo de alguma maneira questionado por você, até por você mesmo, por alguém, você começa a um diálogo interno ali explicando por que você está fazendo isso. Eu não posso fazer isso por causa disso, eu estou postergando por causa disso, porque eu não posso largar não posso, com uma pessoa perfeccionista, por exemplo, eu não posso começar porque está faltando isso, está faltando aquilo. Então, cada pessoa vai ter um argumento para explicar a sua estrutura egóica, porque é assim que funciona. O ego, ele se auto-reforça. Ali nós estamos saindo do nosso estado de presença. E o que significa presença? Não resistência. É estar aqui, e também isso não é muito compreendido. O que é estar aqui? É soltar. Mas é aqui dentro. É soltar alguma coisa aqui dentro, que é não permitir que esta argumentação ela convença você. Então, ali buscando algumas palavras do xamanismo, existe um não fazer. O que é o não fazer? Não ceder a este argumento que está ali sendo construído pelo seu ego e está solto e mais presente, mais perceptivo, abrindo uma porta para a presença. A presença é agora, é um estado sem tempo. Ele não é construído, a presença, você deixa o que foi para trás e você não fica numa mente que está sempre ali adiantada. Isso também não significa não fazer nada. Por isso que cada um vai ter que descobrir por si que estado é esse, que tal estado é esse de presença. Porque ali está o nosso maior poder. E este estado, ele não é intelectual. E quando você consegue estar nesse estado, você sente. Então, se você não sente, se você continua mental, se isso é uma tensão, isso não é estado de presença. Então, cada um de nós vai ter que encontrar esse lugar interno. Vai, se quiser, desenvolver isto que nós estamos falando aqui, deste poder, de um poder diferente, que é um poder que vem da conexão com a sua alma, da conexão que traz a informação, que traz o conhecimento mais direto. Então, todos os místicos de todas as culturas diferentes, com linguagens diferentes, falam disso. E nós seguimos tateando ou não acreditando nisso. As ferramentas para você desenvolver a presença são diferentes. Alguma cultura fala de um ou de outro, mas todos têm uma base comum de que você precisa soltar alguma coisa, desenvolver um foco mais contemplativo, estar mais solto e mais confiante, menos reativo e mais no fluxo, num estado mais de flow, num estado mais solto. Então, este estado, ele é mais eficiente. Qual é o problema nosso? É que nós não confiamos nisso. E como não experimentamos ainda uma experiência, quem não tem uma experiência da presença, é uma abstração. Então, soltar aqui esse controle e
deixar que esse barco ele vá e ele caminhe sozinho é um ato de entrega, é um ato devocional, é um ato de fé. Porque não é como usar o nosso ego, que eu faço um esforço e aqui eu tenho um resultado imediato, pode ser menos eficiente ou mais, mas você confia no seu ego. Se eu me esforçar bastante, eu vou conseguir, porque é assim. Se eu fizer alguma coisa, nós estamos ligados a um conceito de esforço, do que eu preciso fazer, de um fazer controlado. Então, esse nós confiamos. Mas no estado de flow, nós não confiamos. E aí está o grande desafio. Um buscador desses estados, ele é um aventureiro. Ele precisa ter esse espírito de aventura. Porque se ele não tiver esse espírito de aventura, ele não vai. Porque ele vai ficar nas zonas conhecidas. Então, quando a pessoa tem dentro dela um espírito de aventura, então ela pode ousar. Então, se não houver uma ousadia dentro de você, esse caminho não é para você. Precisa existir um interesse pela aventura. Precisa existir um chamado de aventurar-se em novas áreas, em novas terras. Precisa ter uma curiosidade, né, que seja uma curiosidade para falar assim, então eu quero experimentar isso aí. Mas eu não estou sentindo nada. É como se fosse passar por aquele túnel que você não vê nada, como se fosse um parque de diversões. Eu tenho coragem de entrar nesse túnel aqui, e aqui vou passar por um período muito escuro, eu não vou ver nada. Todo mundo diz isso. Você vai passar por um lugar escuro, você quer passar? Não quero não. Eu quero só ter coisas conhecidas. Só coisas conhecidas. Mas esse estado aí tem gente que quer adiantar o processo. Não quero passar por esse escuro, então eu quero já saber o que tem lá de lá. Eu quero saber o que tem. E aí começa a se aventurar por várias outras ferramentas para adiantar esse processo. Para ver se diminui a ansiedade de ultrapassar essa barreira aqui que eu não sei, essa barreira do desconhecido, para tomar lá aquilo que você está querendo. Tem uma frase muito interessante que eu acho que é bíblica. Não se toma o céu de assalto. Nós vamos aos poucos, porque esse aos poucos é superando isso que você precisa superar, cada um na sua superação. Então não há como tomar o céu de assalto. É por isso que os estados alterados que as pessoas conseguem através de ferramentas, de substâncias, eles não são fixos. Porque você pode ter vislumbres, mas você não mantém aquele estado, porque você não foi com as próprias pernas. Então, um dia eu posso subir na montanha, que alguém me colocou lá de paraquedas, mas o que nos cabe é subir a montanha, sozinho, com as nossas próprias pernas. Então, a gente precisa aprender a subir a montanha com as próprias pernas, subir a montanha, fazer esse exercício, porque senão o ego ele não é lapidado. Então, se eu faço alguma coisa que me provoque um estado alterado de consciência, eu fui lá, eu meio que dei um nocaute no meu ego, né? Se ele foi só nocauteado por um momento, mas ele continua lá. Então, aquela subida, ela é um exercício de um aventureiro. Um aventureiro. Então, estou chamando vocês para a aventura de experimentar, passar por um estado que você não vê nada, não sente nada. Não senti nada. Não aconteceu nada. Isso. Pá. Então, é isso com todo mundo. Não é isso só com você. É isso com todo mundo. Então, quando você atravessa essa ponte, se você não tiver coragem de atravessar essa ponte, é uma ponte grande, viu, gente? É Rio-Niterói. Não é uma pontezinha pequena, não. Uma ponte Rio-Niterói, com congestionamento, sabe? Então, então demora. Então, demora porque nós precisamos aprender a persistir. O persistir não é exatamente a grande coisa. Nós precisamos encontrar o que viemos buscar. Enquanto você não encontrar, não pare. Enquanto não chegar lá, enquanto não sentir, ainda está na jornada. Mas não pode deixar de acreditar na jornada. Porque lá no fundo, no seu coração e no coração de todos nós, a gente sabe que é verdade. A gente sabe que é verdade. Que existe um outro lugar,
que nós podemos ancorar a nossa energia. Existe esse tal lugar que uns chamam de agora, de presença, de consciência. Existe este lugar, mas ele precisa ser, nós precisamos ultrapassar esta barreira, essas grades que nos aprisionam da nossa conceituação mental, da Matrix. Antes disso, estamos presos na Matrix. Adorei esse filme, assisti não sei quantas vezes, porque ele é uma metáfora muito grande. Então, assim, precisa aprender que esta Matrix, esse lugar onde nós estamos, ele tem lugar de sair, mas você tem que ser esperto, você tem que ser astuto, você tem que ser aventureiro para querer. Você quer tomar a pílula azul ou a vermelha? Como lá o Neo, ele foi perguntado, você quer mesmo ou não quer saber a verdade? Onde está o seu poder? Ou você acha que o seu poder está no mundo, que está ali nas coisas que você vai conseguindo, ou você descobre esse outro poder. Mas para descobrir esse outro poder, você tem que querer ser um aventureiro, você tem que ser aventureiro, você tem que ter essa alma de buscador. Mas não tem que ser só buscador, tem que ser um dia encontrador. Então, mas tem que confiar nessa jornada. E ela não é uma jornada simples, porque ela não é uma jornada que você vai resolver esse problema amanhã. Algumas pessoas conseguem. Não é de uma hora para outra. Então, mas tem que confiar que tem algo, que tem um tesouro. Você tem que confiar que lá no fim do arco-íris existe um tesouro. Se você não confiar, você não percorre esse caminho. Então, este é o convite para que a gente desenvolva esse estado de presença, para que a gente busque informações, para que a gente saiba que ali que existe alguma coisa a mais que nós podemos trabalhar dentro de nós e que esta trajetória as pessoas te dão pistas, mas que quem tem que percorrer é você que vai percorrer essa jornada. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.